Amém? Eu quero chamar agora então aqui, com uma imensa alegria, mais uma vez, isso vai virar rotina, fala aleluia. Amém? Pastor Wilson, amém, para estar conosco, ministrando uma palavra abençoada e poderosa. Quero que a igreja saúde ele com uma salva de palmas. Amém? Pastor, é uma alegria recebê-lo. Amém? Deus use o Senhor com poder sobre as nossas vidas. A paz do Senhor, irmãos. Uma alegria poder estar aqui com os irmãos, principalmente numa data assim tão importante para os irmãos e uma nova etapa de vida para a igreja. E na verdade eu não tenho assim uma palavra para ministrar, porque eu gostaria de compartilhar com os irmãos um sentimento, e algo que me incomoda, que está no meu coração, e eu quero passar essa incomodação, se é que existe essa palavra, para você também, para a gente ficar incomodado juntos, amém? Mas feche seus olhos antes, vamos fazer mais uma oração. Pai de amor, nós precisamos desesperadamente do Teu Santo Espírito. Abra os olhos dos nossos corações, ilumina, Senhor, o nosso entendimento. Nós precisamos enxergar como o Senhor enxerga, ver como o Senhor vê, sentir como o Senhor sente, pensar como o Senhor pensa. Ajuda-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Sabe, irmãos, eu sempre, é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Esse púlpito é muito pequeno. Vamos ver se assim cabe. Preciso de um negócio aqui para pôr Bíblia e esboço, né? Porque quem vai ficando velho não consegue guardar tudo de cabeça que vai falar, não. É o meu caso. E por onde quer que eu ande, ou que eu vá, ou que eu tenha a oportunidade de compartilhar, eu gosto de compartilhar esse sentimento. Porque é um sentimento, creio que ele é da parte de Deus, porque é uma indignação. E uma indignação com o quê? Com o que nós vemos a igreja do Senhor Jesus praticando hoje em dia. Porque Paulo diz que a Bíblia foi escrita para nos ensinar, nos orientar, nos dar uma direção, falar o que temos que fazer, como temos que fazer, serve para nos advertir. Então a Bíblia conta histórias, né, do homem, desde quando Deus o criou. A Bíblia não omite as falhas do ser humano, não omite também as fraquezas dos homens de Deus, das mulheres de Deus. A Bíblia é muito transparente, muito sincera e muito verdadeira. Mas a Bíblia também, ela é o lugar onde você vai ter um referencial. Porque às vezes nós estamos vivendo a vida cristã e na verdade nós precisamos de referenciais para saber como que está a minha vida cristã. Eu estou bem na foto? Porque às vezes a gente pensa que está muito bem, está conduzindo a vida muito bem. De repente você pega um referencial e vê que, de acordo com aquele referencial, você vai muito mal. Ou às vezes o contrário, às vezes a gente está todo acusado, pensando que a vida da gente está muito ruim e tudo, mas de repente você olha para um referencial e vê que você está muito bem, aí você fica em paz e tudo. Então a Bíblia é esse referencial. Então quando você lê sobre a igreja primitiva, a igreja ali que foi originada em Jesus Cristo, que os apóstolos que andaram com Jesus estavam ali, estabeleceram essa igreja, a forma como eles viviam, o que eles pregavam, e
né, as suas obras e tudo. E aí, quando eu olho, graças a Deus que isso está escrito na Bíblia, e vejo o que nós vivemos hoje, eu vejo uma diferença muito grande. E infelizmente, para pior. Nós não estamos vivendo talvez o melhor de Deus. Nós não estamos vivendo talvez aquilo que assim que deixa o coração de Deus alegre, porque estamos muito diferente do que está escrito em muitas coisas. Isso me preocupa. E como um dos pastores, né, da equipe que você participa, eu fico preocupado às vezes da gente não estar fazendo a coisa como deveríamos fazer. E quando eu olho a igreja, eu não olho só a igreja videira, né? Mas eu olho a igreja do Senhor Jesus, porque lá no céu não existe videira, não existe Assembleia de Deus, não existe batista, presbiteriana. Lá, né, no céu é um único povo, é o povo de Deus. Então, tudo aquilo que acontece com o povo de Deus me interessa, porque eu faço parte dessa grande família. É lógico que aqui nós, obrigados até pela própria sociedade, precisamos criar um nome para a igreja. Até para registrar, se não tiver um nome, não registra. Nós temos que ser legal, acaba tendo um nome. Mas a nossa preocupação deveria ser com a igreja como um todo. Eu me preocupo com isso. E eu fico olhando, e quando eu vejo determinadas coisas, experiências, fatos na palavra de Deus, e olho como nós estamos vivendo, às vezes me preocupa muito. Uma das coisas que mais me preocupa na igreja é o fato de que a igreja primitiva era uma igreja que eu vou usar uma palavra aqui que eu não gosto muito de usar, mas não estou achando nenhum sinônimo agora melhor. Mas ela contaminava onde ela chegava. Ela se expandia, ela conquistava. Ela, em todos os lugares onde os homens de Deus e as mulheres de Deus da igreja primitiva eram enviados, a igreja, ela salgava. Ela chegava no lugar, estabelecia um padrão, mudava o padrão do lugar. Nós vemos, Paulo chegou lá em Tessalônica e começou a pregar e de repente criou um tumulto na cidade. Agora imagina, um homem pregando e criar um tumulto na cidade por causa da pregação dele. E aí, certas pessoas contrariadas com a palavra que estava sendo ministrada, reuniu o povo da cidade e falou assim: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Se referindo a Paulo, a Barnabé, a Paulo, a Silas e Paulo e Timóteo, a equipe dele ali. Então, não me lembro agora qual eram os dois que estavam ali juntos, mas Paulo estava ali. Então veja, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Então a fama era grande, a fama da igreja. Ou seja, onde chegava um homem de Deus, uma mulher de Deus, o lugar era transtornado. Mas transtornado para melhor, mudava. As pessoas eram transformadas, as pessoas mudavam de vida, elas mudavam de foco, elas eram impactadas, muito melhor do que contaminadas. Impactar, essa palavra é boa. Então a igreja impactava. A última vez que eu estive aqui, eu falei sobre o rio de Deus. A maior característica do reino de Deus é vida. E onde chega o reino de Deus, onde chega essa vida de Deus, não importa o tamanho da morte que exista no lugar, vai se tornar vivo novamente, porque o rio de Deus, que é o reino de Deus, chegou. E aonde chega a vida de Deus, a morte tem que sair. Então veja, e eu pergunto, será que a igreja hoje ela está impactando a sociedade? Paulo chegou em Éfeso, estava ali pregando o evangelho. Eu não sei se você recorda da história, mas Éfeso era a capital da grande deusa Diana. Então havia uma idolatria imensa naquele lugar. As pessoas da Ásia inteira iam em Éfeso para adorar aquela imagem. E ali na cidade de Éfeso, quando as pessoas chegavam ali para adorar, eles faziam os ídolos, né, as imagens da deusa Diana, e vendiam e tudo, e viviam disso. E aí Paulo chega em Éfeso e começa a pregar. E a pregação de Paulo é tão impactante, tão poderosa, que as pessoas param de adorar a deusa Diana, para com a idolatria, e para de tal forma que junta todos os ourives do lugar,
todos os empresários de Éfeso fazem uma reunião e diz o seguinte, olha o que eles dizem na reunião: se nós permitirmos esse tal de Paulo continuar pregando neste lugar, nós vamos quebrar. E o que vai acontecer? Não vai ter mais nenhum adorador da deusa Diana. E aí esse grande templo que tem aí, que é uma das maravilhas do mundo humano, ele vai cair no desuso. E aí nós vamos ficar pobres, e esse templo vai fechar, e essa cidade vai acabar. E aí gerou um tumulto na cidade. Agora imagine isso tudo por conta da pregação de um homem. Impactou o lugar. Chegou, ministrou, pregou, e o lugar mudou. A Bíblia diz que as pessoas reuniam montanhas de livros de feitiçaria e punham fogo em resposta à palavra que Paulo pregava. Então, isso era a igreja primitiva. A igreja primitiva era formada de homens e mulheres assim. Saíam por aí pregando o evangelho, e aonde chegava, ministrava, impactava o lugar. Agora eu te pergunto, a igreja do Senhor Jesus hoje, ela está impactando? Ela está impactando fora daqui desse salão? Quantos anos nossa igreja está aqui? Em 5 anos aqui em Santos. Então, é isso que eu pergunto, a nossa igreja impactou a cidade mudou. As pessoas estão aí sem saber o que fazer, porque tem uma igreja aqui pregando a palavra, a poderosa palavra do Senhor, que tem mudado a cultura do lugar, a economia do lugar. Será que a igreja nossa lá em São Paulo está impactando aquela grande cidade? E eu falo para os irmãos, o nosso impacto ainda é muito pequeno, e algumas igrejas então não impactam nada. Eu fico pensando, onde é que está o problema? Será que Deus encurtou o seu braço? Será que o Espírito Santo foi tirado? Será que a palavra de Deus não faz mais não tem tanto poder de transformação quando teve na época da igreja primitiva? Onde é que está o problema? Então isso, eu fico indignado com isso. Fico indignado porque o referencial que nós temos aqui na palavra de Deus é mas o que nós estamos vivendo é algo que está muito distante desse referencial. E eu, como pastor, sempre fico preocupado, e faz parte das minhas funções, trazer a igreja o mais próximo possível desse referencial, para nós irmos além, porque o que Jesus disse foi exatamente o contrário do que está acontecendo. Jesus disse o seguinte: olha, vocês devem ficar alegres de eu ir, porque quando eu for, vocês farão obras maiores do que aquelas que eu fiz. Então era algo para ser crescente, para avançar sempre, para conquistar sempre, para ir muitíssimo além. E nós estamos ficando aquém. Mas era para nós irmos além e não ficarmos aquém. Porque Jesus agora, ele está sentado no trono. Enquanto ele estava aqui, ele estava num processo de teste na própria vida de Jesus. Ele se tornou homem. Jesus era Deus, nunca se portou como homem. Ele tinha que vencer essa natureza humana, ele tinha que vencer o inferno inteiro, ele tinha que ser glorificado na glória, e ainda assim aqui ele fez tantas coisas assim, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas hoje não, além de nós termos o poder do Espírito Santo de Deus, Jesus está sentado lá no trono, e todo o principado e potestade está debaixo dos pés dele, e ele diz que toda a autoridade foi dada nos céus e na terra a ele, e ele falou mais: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então o Senhor está aqui, agora glorificado. Então por isso que ele diz, é momento de nós irmos além, não ficarmos aquém. Mas eu pergunto para você, por que você acha que a igreja não impacta mais da forma como impactava? O que é que acontece hoje no meio da igreja do Senhor Jesus, que ela não consegue mais impactar e mudar o lugar? Deve ter muitas razões, mas eu vou te falar a maior. A maior razão de nós hoje não estarmos impactando da forma como a igreja primitiva impactava, é porque nós erramos o alvo. Nós erramos o alvo. Nós perdemos o rumo. E eu vou te falar qual é o rumo. A igreja primitiva, ela vivia sem querer nada do mundo. A igreja primitiva, ela tinha um rumo.
Ela tinha um alvo, ela tinha um propósito: estabelecer o reino de Deus, ponto. Onde quer que eles fossem, onde quer que eles fossem enviados, onde quer que eles estivessem, fosse o que eles estivessem fazendo, eles tinham algo em mente. É tempo, é hora, é aqui que eu vou estabelecer o reino de Deus. Eles se preocupavam com isso, eles investiam nisso, eles viviam em cima disso. Agora eu vou te falar como que a igreja hoje está vivendo. A igreja hoje, ela perdeu esse rumo. Não é o maior objetivo plantar o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus. Hoje a igreja está lidando em ter o que o mundo tem. A igreja primitiva não queria o que o mundo tinha. Eles abriram mão do mundo. Eles não trabalhavam em função disso. Mas hoje não. A igreja trabalha em função de ter o que o mundo tem. Agora eu falo para você o seguinte: quem se converte e trabalha em função de ter o que o mundo tem, ele ainda não conheceu o que é reino de Deus. Ele ainda não sabe o que é vida cristã. É convertido, não estou falando que não é convertido. Só que a visão é míope, está turvada. Ainda não conseguiu enxergar o que Jesus é verdadeiramente. Não conseguiu enxergar ainda o que é reino. Porque ele agora foi tirado do mundo. Ele saiu do mundo. A conversão o transportou para um outro reino. O reino de Deus. Mas ele está no reino de Deus ainda olhando o mundo. E aí o que acontece? Nós temos um grande exemplo dentro da Bíblia de um povo de Deus que, ao invés de olhar para o propósito de Deus, ainda continuava olhando para o mundo. Foi o povo quando saiu do Egito. Eles saíram do Egito. Era povo de Deus? Era povo de Deus. Era para andar para Canaã, para viver em Canaã, uma nova vida, um novo reino, novos paradigmas, novos valores. Mas o coração deles ainda estava no Egito. Eles estavam aqui, Deus abençoando, Deus transformando, Deus fazendo tudo na vida deles, e eles com o coração ainda desejando o quê? As comidas do Egito. Aquilo que o Egito podia dar para eles. Eram escravos no Egito, mas mesmo assim sonhavam com as coisas do Egito. Deixa eu te dar alguns exemplos disso. Quando é que um cristão fica triste hoje? Eu vou te falar quando um cristão fica triste: quando não tem dinheiro no bolso. Quando você vê um irmão muito nervoso dentro da igreja, você pergunta: irmão, você está com problema financeiro? Com certeza 90% vai falar: estou. Então ele perde a alegria quando ele perde o dinheiro. Agora isso é o quê? Isso é mundo. Mundo. Outra coisa que cristão perde a alegria: quando fica doente. Outra coisa que perde a alegria: quando o casamento não vai bem. Outra coisa que perde a alegria: quando a empresa não vai bem. Outra coisa quando perde a alegria: quando a carreira profissional dele não decola. Outra coisa quando perde a alegria: quando não passa no vestibular, ou quando não passa num concurso. Tudo isso tem a ver com o mundo. Isso não tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com o mundo. Então se ele está andando de ônibus e vendo alguém passar dentro de um carro bonito, com ar-condicionado, e ele ali dentro de um buzu lotado, transpirando, gente com, apertando ele de um lado, outro levando a carteira dele, ele olha para aquele carro e ele fica triste. Eu falei: eu devia estar lá, eu sou filho do rei, olha onde eu estou aqui. Que bagunça é essa? Que vida cristã é essa? Aí o colega lá da empresa tira férias, leva a família, e ele está tentando pagar o aluguel dele. Ele fala: mas que é isso? Que vida atrapalhada é essa? Ele é ímpio e ele está passeando e o dinheiro dele sobra. O meu, eu estou com a casa farta tudo. Farta carro, farta dinheiro, farta roupa, farta tudo. O dele só tem fartura. Como que é isso? Então olha, o que é isso? Isso é não entender quem é. Isso é ser transportado para o reino de Deus, literalmente, e o coração ficar. Paulo não buscava nada que esse mundo pudesse dar. Sabe o que ele falou? Eu morri para o mundo, e o mundo morreu para mim. E eu considero lixo tudo aquilo que eu tinha no mundo. Com
Essa é a diferença entre Paulo e eu e você. Porque Paulo considerava lixo. Irmão, sinceramente, esses dias eu estava meditando nisso, na minha própria vida. E eu estava pensando em comprar um carro e eu não considero ele lixo. Eu estava pensando mesmo, o que eu posso fazer? Eu comprei esse carro, desejando comprar esse carro. E fiquei um bom tempo pensando no carro, desejando, sonhando com o carro. E até que eu caí em mim e falei, peraí, o que está acontecendo comigo aí? Eu já tenho um carro que anda do mesmo jeito que os outros andam, que me protege do mesmo jeito, que me leva do mesmo jeito. Mas por que eu tenho que ter aquele? Porque eu acho ele bonito. Mas mãe, e eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida, me livra disso. Antes eu não tinha condição de comprar o carro. Hoje que eu tenho condição, agora o negócio subiu na minha cabeça. Vê se pode. Falei, ai Deus, é melhor ficar sem ter condição de comprar, porque aí pelo menos eu estou livre desse negócio. Deus falou, não, agora você está sendo testado, saber o que é que realmente está no seu coração. Você me ama ou considera o mundo lixo? Eu falei, que pergunta difícil de responder, Senhor. Mas essa é a razão. Essa é a diferença, por quê? A palavra de Deus nós temos como a igreja primitiva tinha. O poder do Espírito Santo nós temos como a igreja primitiva tinha. Jesus continua sentado no trono como estava na época da igreja primitiva. E aí o mundo continua sendo um mundo, jarro maligno. O diabo continua controlando o mundo do jeito que controlava na igreja primitiva. Não mudou nada. A única coisa que mudou é o meu e o seu coração. É a nossa visão, é o rumo. Então veja, irmãos. Eu espero em nome do Senhor Jesus que essa minha indignação sirva para fazer você pensar. Para que você pare, para que você pense. E veja, você é um cidadão dos céus, que está envolvido com os céus, com o reino dos céus, ou você é um cidadão dos céus que está envolvido com as coisas do mundo? Para que isso, pastor? Eu não tenho negócio de prostituição, no roubo, no mato, no minto, no adultério. Sim, mas isso quem faz no mundo, o próprio mundo condena. Não estou falando dessas coisas. Eu estou falando daquilo que o mundo oferece, que todo mundo está lutando no mundo para ter. Prosperidade, saúde, relacionamentos, poder, status. É disso que eu estou falando. Porque na verdade o que o mundo fascina é isso. É lógico que adultério não fascina ninguém. É lógico que matar alguém, ninguém vai ser fascinado por isso, a não ser alguns loucos que tem por aí. É lógico que roubar não vai fascinar ninguém, a não ser alguns loucos que tem por aí. Eu estou falando daquilo que o mundo oferece. É do prato de lentilhas que o mundo oferece para matar a fome dos nossos desejos fora do reino de Deus. Falando disso. Se essa indignação que tem no meu coração conseguir entrar no seu coração, eu tenho certeza que nós vamos estabelecer uma igreja que vai além da igreja primitiva, em nome do Senhor Jesus. E Paulo, vocês acham que o pessoal da igreja primitiva era todo mundo santo? Não, é porque eles simplesmente eram orientados, eram exortados, e eles tinham um coração para obedecer e mortificavam os feitos da carne para poder viver o poder de Deus, para poder viver o propósito do Senhor. E Paulo, olha o que Paulo diz. Colossenses capítulo 3. No tocante a isso que eu estou falando. Paulo, imagino eu que tinha um pouco dessa indignação também, vivia ensinando isso para o povo. Então, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. Olha o que Paulo diz. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o que ele está falando? Se foste ressuscitado juntamente com Cristo. Os irmãos sabem, a vida cristã é uma questão de morte e vida. Quando você crê por fé na morte de Jesus na cruz, então aquele velho homem morre como Jesus morreu e é sepultado. E aí, se o velho homem morreu, a dívida que você tinha com Deus de pecado também foi cancelada, porque a morte paga a dívida, o salário do pecado é morte. Quem pecou morreu, então acabou a história. Quando você crê em Jesus, então você crê que você morreu com Cristo na cruz,
Se você morreu, então a dívida está paga. Tem muito crente que vive a experiência cristã só até aí, morreu. Mas Paulo está perguntando outra coisa. Se fostes ressuscitados, porque quem crê tem que ter uma experiência dupla. Primeiro morreu, mas quando Jesus ressuscitou, também ressuscitou com o Senhor Jesus. Ele crê nisso. Mas ressuscitou para quê? Para uma nova vida. Aquela vida antiga morreu. Aqueles desejos antigos morreram. Aquele propósito antigo morreu, foi embora. Agora foi ressuscitado uma nova pessoa, com um novo propósito, com um novo alvo, com novos desejos, com novo propósito, com nova escala de valores. É isso que ele está falando. Então ele está falando: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Ou seja, você é convertido mesmo, é o que ele está falando. E aí ele fala: se foste ressuscitado com Cristo, olha o que ele diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então o que nós estamos aguardando nessa terra? Estabelecer o reino de Deus para entrarmos na glória de Cristo. Isso vai acontecer quando Jesus voltar. Mas muitos querem a glória agora. Mas qual? De Cristo não tem jeito, porque Cristo não voltou. Porque a glória de Cristo eu vou ter posse dela quando Jesus voltar. Mas muitos querendo a glória, buscam a glória do homem, a glória do diabo, a glória do mundo, que são as coisas que o mundo oferece. E é porque a gente anda nesse rumo, nesse propósito, é que nós, perdendo o rumo, perdendo a direção de Deus, a igreja agora ela não vai impactar mais. Porque se eu na igreja estou buscando o que o mundo busca, qual é a diferença minha do mundo? Nenhuma. Então não vai impactar o mundo. Por que é que o povo de Deus impactava o mundo? Porque ele chegava e falava: não quero nada do que você quer, não desejo nada do que você deseja, eu estou aqui para te apresentar uma nova vida. Aí o povo, ao ver essa nova vida e ver que ela é infinitamente melhor, todo mundo abriu o coração, todo mundo queria essa nova vida. Mas quando você chega para falar hoje do evangelho, para propor para a pessoa o que o mundo dá, ele fala: não, o mundo dá melhor do que vocês. No mundo eu tenho condições de conquistar mais do que o que vocês estão me propondo. Porque se eu trabalhar no mundo, se eu investir no mundo, se eu estudar no mundo, se eu for um mestre, se eu for um doutor no mundo, eu vou ter muito mais do que você. Eu vou conquistar muito mais do que o que você me oferece. Então, se nós estamos oferecendo para o mundo o que o mundo dá, não vai impactar ninguém. Eu fico pensando, que às vezes eu vejo programas na televisão evangélicos e tudo. O chamamento sempre é um só: venha fazer campanha das 7 semanas, das 7 quartas, das 7 não sei o quê, que aí você vai se tornar um empresário. Não, você vai ter carro. Não, você vai ficar rico. E aí põe as pessoas para dar testemunho: eu era pobre, era quebrado, era miserável. Hoje eu sou rico. Hoje eu tenho carro, eu tenho empresas, eu tenho isso. E vai uma multidão de pessoas ali. Agora eu te falo uma coisa: será que Jesus morreu na cruz para dar carro ou casa ou empresa para alguém? Pelo amor de Deus, aí. Jesus morreu na cruz para te dar uma outra vida. Jesus morreu na cruz para te dar um outro reino, algo que não tem nada a ver nesse mundo, que o mundo possa oferecer, nada. É outro mundo. O reino do Senhor é de outra natureza, de outro jeito. E se nós formos os portadores disso, você pode ter certeza, nós vamos encontrar muita gente no mundo que vai ser impactado. Porque aí o que acontece? Fala: pastor, mas vai muita gente. Vai, mas não encontra Jesus, porque estava querendo encontrar um carro, ele estava querendo encontrar uma casa, ele estava querendo encontrar uma empresa. Aí o que acontece? Talvez alguns conquistam isso, sei lá por quê, mas a grande maioria não. Aí o que acontece? Ele volta e se afasta, e aí ele fica vacinado contra o evangelho, porque ele pensa que o evangelho é isso. E quando você chega agora para apresentar a vida de Deus, ele fala: não, isso eu não quero, já fui, não deu certo, não funciona, o mundo aqui me oferece melhor do que isso. Então, na verdade, muitas igrejas hoje estão fazendo um desserviço ao evangelho, não estão ajudando, estão literalmente atrapalhando.
Mas em nome do Senhor Jesus, nós não fazemos parte desse grupo de pessoas, amém? Nós estamos aqui para impactar a sociedade. Mas para impactar a sociedade, nós precisamos fazer isso que Paulo disse aqui. Desse texto todo, eu gostaria de tirar 2 palavras aqui. Primeiro, pensai nas coisas lá do alto. Depois, buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Sabe, eu e você precisamos saber de que reino somos. O que é que nos atrai, o que é que nos fascina? Vou te falar, se você não é fascinado com a santidade de Jesus, nossa, então você está com um problema grande. Se você não é fascinado, não é atraído pelo caráter de Jesus, nós temos um problema grande. Porque nos céus, todos são fascinados com o caráter e com a santidade de Jesus. O próprio Deus é. Esse é o meu filho, amado, em quem me comprazo, em quem eu sou fascinado, em quem eu olho e fico com a boca aberta de ver tanta santidade e tanto caráter. Isso foi o testemunho do próprio Deus em relação a Jesus. Se Deus é fascinado com Jesus pelo caráter e a santidade, imagina o resto dos céus. Lá em Apocalipse nós lemos que eles estavam procurando um justo e não achavam nenhum. E todos os anjos e tudo ficou chorando, e todo mundo chorando, o próprio João chorando, e desesperado, porque precisava de um justo e não achava. Aí o anjo vem e fala: fique em paz, meu jovem, porque a raiz de Davi, o leão de Judá, é justo. Jesus, ele se levantou, ele apareceu, os céus se dobraram diante disso. Agora, se os céus se dobram diante disso e eu e você não, tem algo errado. Tem algo errado. Tem algo errado na minha e na sua vida cristã. Eu tenho que ser atraído não por um carro. Eu tenho que ser atraído pelo poder, pela graça, pelo amor, pela justiça, pela bondade, pela santidade, pelo caráter de Jesus. Isso é que tem que me fascinar. Isso é que tem que fazer eu chorar. Isso é que tem que fazer eu ir jejuar. Se é para fazer uma campanha, que eu faça para ter mais santidade. Que eu faça para ser mais honesto, para ter mais caráter, para eu estabelecer mais o reino de Deus, que eu faça por isso. E eu te pergunto, Paulo está falando, pensai, buscai as coisas lá do alto. E eu te falo, o que é que tem nos céus? Porque ele está falando, busca o que está lá, não busca o que está aqui. Aqui tem isso, tem carro, tem casa, tem relacionamento, tem poder, tem influência, tem carreira profissional, tem lugar para morar melhor, lugar pior. Tem muita coisa aqui que você pode buscar. Mas o que é que você pode buscar dos céus? O que é que você pode pensar nos céus? Tem muitas coisas, mas deixa eu te falar pelo menos algumas aqui, que eu quero compartilhar um pouco com você, que eu acho que é importantíssimo para o nosso momento hoje. Primeiro, fé. Esses dias eu vi na televisão um programa, alguém falando assim: se você busca riqueza, dinheiro, e olha quem estava falando isso era um ímpio. Um ímpio falando isso, não era um crente. Falando, você está buscando riqueza, você é muito pobre, porque você quer ser o morto mais rico do cemitério. O que ele estava querendo dizer? Todo mundo vai morrer. Você vai buscar dinheiro. O dia que você morrer, você está buscando ser o mais rico entre os mortos ali. O que adianta isso? É o que ele estava dizendo. Mas tem crente buscando isso. Aí ele falou o seguinte, achei interessante isso, porque eu podia escrever para ele para responder. Que ele falou assim, outra coisa, para que você precisa de dinheiro? Porque no andar de cima, a gente não sabe qual é a moeda que está lá. Eu falei, eu sei. Porque aqui nesse mundo, a moeda é dinheiro. Se você tem dinheiro, você conquista tudo. Tudo está à disposição de dinheiro. Se você tiver dinheiro, você compra um carro. Se você tiver dinheiro, você compra uma casa. Se você tiver dinheiro, você compra roupa. Se você tiver dinheiro, você compra pessoas para te servir. Se você tiver dinheiro, você compra até casamento. Se você tiver dinheiro, você compra carreira profissional. Se você tiver dinheiro, você compra prazer, férias, divertimento. Você compra tudo com dinheiro. Então os irmãos sabem que São Paulo é responsável também pela Europa hoje, pelas nossas igrejas lá. E eu tenho viajado muito em função disso. E aí, todas as vezes que eu entro no avião, eu lembro de dinheiro. Porque
você entra, a porta é lá na frente. Aí você passa pela primeira classe. Depois você passa pela classe executiva. Depois você chega na econômica. Eu sempre vou de econômica, né? Não tenho dinheiro para andar lá nas outras. Aí eu vou vendo a diferença. A primeira classe, a pessoa deita, estica, tem uma pessoa para servir ele direto, não tem um cardápio, tem não sei mais o quê. A outra também deita um pouco, tem uma televisão por conta. E a econômica você come assim. Um dia tinha um cara assim maior do que o normal do meu lado e do outro lado, então eu estava assim, né? Porque dinheiro paga isso. Dinheiro paga conforto. O mundo é assim. Agora eu te pergunto o seguinte: quantos aqui vão levar dinheiro para os céus? Ah, mas lá não deve ter alguma coisa que é o que você conquista as coisas? Aqui dinheiro conquista, e nos céus? É para lá que você vai. Fala para o seu irmão, você vai para os céus. Fala para o outro, preocupe-se com como vive os céus, que é o seu lugar. Eu vou te falar qual é a moeda de troca lá no céu. Você não precisa chegar lá para saber não, já está escrito na Bíblia, chama-se fé. Fé. Nos céus é o seguinte: você tem fé, você tem tudo. Se você não tem fé, você não tem nada. A moeda de troca, se é que podemos falar assim, para fazer uma comparação com o mundo, hoje dinheiro no mundo compra tudo. Nos céus, um cidadão dos céus que tem fé, ele tem tudo. Porque a Bíblia diz que Deus já preparou tudo. Todas as coisas que eu preciso, que você precisa, Deus já preparou e já nos deu. Ah, mas então eu tenho um ladrão do meu lado, porque levou o que é meu, porque está faltando coisa lá na minha casa. Não, está faltando é fé. Porque no reino de Deus, fé traz à existência tudo. Quantos creem nisso? Então veja, nós temos que ser uma igreja, se nós vamos seguir a orientação apostólica, pensai e buscai as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Eu aqui posso buscar dinheiro, mas se eu sou o cidadão dos céus, então eu tenho que buscar fé. Tem que ter fé. Quanto mais fé, mais coisas eu vou desfrutar. Quanto menos fé, menos coisas eu desfrutarei. Quanto mais fé, mais rico diante de Deus eu sou. Quanto menos fé eu tenho, mais pobre eu sou. Quantos aqui têm necessidades a serem supridas? Levanta a mão. Levanta a mão. Você está com medo de levantar a mão e depois eu falar, né, você não saber porque que eu vou falar, né? Eu vou levantar aqui, depois vai falar, deixa de ser carnal. Aí. Então fica a mão levantada quem tem necessidades. Agora alguém que está do lado vira e fala assim: irmão, com fé você vai suprir todas essas suas necessidades. Se alguém falar assim: não, pastor, o que eu tenho que fazer é 7 semanas, você tem que fazer 7 semanas de nada, você tem que ter fé. Todas as pessoas, todas, sem exceção, que chegaram diante de Jesus e pediram algo, você viu Jesus falando para ela: ó, você tem que fazer o curso de maturidade primeiro. Olha, se você não fizer o CTL, você não vai ser curado da sua cegueira agora. Olha, você precisa dar o dízimo. Olha, você volta lá, reconcilia com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu marido, com a sua esposa. Jesus não falava nada disso. Jesus falava o seguinte: seja feito conforme a tua fé. Aí a pessoa passava a enxergar na hora, instantaneamente. Não tinha 7 semanas de nada. Não tinha quarentena de nada. Não tinha que parar de fumar, não tinha que... Agora você acha que todo aquele povo que chegou diante de Jesus era tudo santo? Você acha que não tinha ninguém lá que tinha algum vício? Você acha que não tinha ninguém lá que não tinha algum problema dentro de casa? Você acha que não tinha ninguém lá que tinha algum problema de prostituição? É lógico que tinha. Mas Jesus não mandava ele ajustar a vida dele antes, não. Ele falava o seguinte: você quer, seja feito conforme a tua fé e ponto. E eles recebiam. Alguns recebiam e afastavam-se de Jesus, mas recebia porque tinham fé. Jesus, 10 leprosos chegaram diante dele. Falaram: se o Senhor quiser nos curar, eles tinham fé em Jesus. Então o Senhor pode nos curar. Jesus falou: eu quero.
Sejam curados. Vai lá no sacerdote, oferece a oferta que precisa para que ninguém fique escandalizado. Lá toma lá no tanque de Siloé, resolve o problema, tudo. Eles foram e todos ficaram curados. Um voltou. Um único voltou para seguir Jesus. Os outros 9 foram viver a vida, mas foram curados, porque tinham fé. Fé em quem? Em Jesus. Se você tem fé em Jesus, todas as coisas acontecem na sua vida. Isso não significa que a sua vida vai estar 100%, não. Eu estou falando de suprir as suas necessidades, porque a vida cristã é mais do que fé. Fé traz à existência o que não existe. Então Paulo está falando, pensa nas coisas lá do alto. Fala para o seu irmão, lá no alto tem fé. Fala para ele, busque fé, e você será suprido em tudo. Agora, o que mais que tem lá no alto? O que é que faz parte do reino de Deus, além de fé? Vou te falar algo que tem lá nos céus, que não existe nesse mundo. Fé não existe nesse mundo. Fé é algo divino. Jesus é o autor e consumador da fé. Não é o mundo, não é o diabo, não é o homem. Foi Jesus quem criou fé. Isso é algo divino. Fé é algo divino. Agora, o que mais faz parte do reino de Deus, desse reino divino? Vou te falar algo. Encargo por vidas. Jesus tem tanto encargo por vidas, Deus tem tanto encargo por vidas, que Jesus morreu por você. Jesus, só houve o sacrifício de Jesus porque os céus têm encargo por vidas. O que é encargo? É zelo, é cuidado, é amor, é compadecer-se do outro. O mundo não tem isso. Não existe isso no mundo. No mundo ninguém compadece de ninguém. É o contrário, o cara arranca tudo de todos. De vez em quando eu vejo algumas reportagens na televisão de alguns bandidos por aí, mas eu fico indignado, eu fico pensando, o cara foi lá, roubou de uma velhinha aposentada, ainda bateu nela para levar a aposentadoria dela quando ela sai do banco. Eu fico pensando, e é um rapaz às vezes de 17, 18, 20 anos, eu fico pensando, que esse menino tem na cabeça de pegar uma pessoa de 80 anos, bater nela para pegar a aposentadoria e largar a mulher lá toda destruída? E mais, olha o que acontece. Você fala, nossa, mas esse cara é um marginal, hein, pastor? Você está cansado de ver isso, você está tão cansado de ver isso que você acostumou-se com isso. Hoje nós vemos isso na televisão, não nos toca mais. A gente só pensa o seguinte, espero que não aconteça comigo. Mas e a velhinha lá? Não tem compadecimento dela, não. Ninguém pergunta o que foi feito da vida dela. Por quê? Porque o mundo não tem isso, e a igreja, se andar buscando as coisas do mundo, também não vai ter isso, porque isso é algo dos céus. Encargo por vidas é algo dos céus. Se eu faço parte do reino de Deus, eu tenho que viver em fé, não com dinheiro, é com fé. Eu tenho que ter encargo por vidas e não repulsa por vidas. Eu, quando cheguei em São Paulo, eu fiquei assustadíssimo, porque eu ligava a televisão, ouvia os programas, e nos programas falava assim, se você vê alguém que você não conhece, afaste, corra. Se alguém se aproximar, você sai correndo e tudo. Eu ficava pensando, ué, mas que é isso? Porque lá de onde eu vim, ainda não é uma metrópole como São Paulo, mas as pessoas conversam. Você passa na rua, tem alguém na porta de casa, te cumprimenta e tudo, no ponto de ônibus você faz amizade e tudo. Ainda existem essas coisas em Goiânia. Mas em São Paulo as pessoas falam, corre de qualquer um. Eu mudei para um apartamento, então eu estacionava o carro, eu ia andando na direção do elevador, se vinha alguém, ele me via, ele saía e mudava, dava uma volta e pegava o caminho depois, para não encontrar, para não ter que cumprimentar, para não sabe quem eu sou, não, tem medo. Entra no elevador, todo mundo olhando para baixo, ninguém fala com ninguém. Repulsa por vidas. Isso é mundo. Os céus não, é o contrário, tem encargo por vidas, tem amor por vidas, tem zelo por pessoas. Paulo está falando, se você foi ressuscitado com Cristo, ou seja, se você é uma nova criatura, quantos aqui são novas criaturas? Dá um glória a Deus.
Ele fala: pensai, buscai as coisas lá do alto. Fé é do alto, larga dinheiro. Na verdade é o seguinte: Jesus, quando mandou os apóstolos fazer a obra de Deus, Ele deu algumas ordens para os apóstolos. E sabe qual foi uma delas? Não leve dinheiro. Se eu falar hoje para um pastor: olha, você vai lá para a cidade tal, e eu não vou te dar um centavo, ele vai falar que eu sou do inferno, que eu estou possesso. O que é isso, pastor? Você está mandando? Eu tenho família para cuidar, eu tenho filho para cuidar, eu tenho que morar, eu tenho que comer. Você está falando que eu vou e não tem nenhum salário, nada? Eu falei: quanta diferença. Jesus mandou os apóstolos e falou assim: ninguém leve dinheiro. Porque se você carregar dinheiro, essa é a sua fé em dinheiro. Essa é a moeda do mundo. E Jesus está falando: vocês não vão estabelecer a igreja do mundo, não. Vocês vão estabelecer a igreja do reino de Deus. Se você estiver a serviço de Deus, Deus vai te sustentar. Não é dinheiro, não. Então, se você faz parte do reino de Deus, então, o que é que eu tenho que buscar? As coisas lá do alto. O que tem no alto? Fé. Segundo, encargo por vidas. Pergunta para o seu irmão: você tem encargo por vidas? Deixa eu te fazer algumas perguntas para saber se você tem encargo por vidas. Se você estuda, os colegas seus de sala de aula, eles fazem parte da sua lista de oração diária. Todo dia você ora, chora e clama a Deus por eles. Isso é encargo por vidas. Por quê? Se você não fizer isso, eles vão para o inferno. Quem tem encargo por vidas não quer que ninguém vá para o inferno. Os seus colegas de trabalho, eles fazem parte da lista das pessoas que você ora, clama e abençoa, ou eles fazem parte daquela lista que você está orando para Deus remover? Remove esse, Senhor, porque está me atrapalhando aqui. Essa pessoa pega no meu pé. Os seus chefes faz parte de qual das listas? Dos que é para Deus remover ou para que Deus salve? Você vai falar: não, salvar aquela coisa, tem misericórdia, pastor. Eu estou pedindo a Deus, orando para Deus tirar aquele homem de lá, daquela mulher de lá, porque senão não tem vida. Ele pega no meu pé, ele persegue. Isso é falta de encargo por vidas. Porque Paulo diz: Deus demonstrou o seu grande amor, seu grande encargo por nós, quando Jesus morreu, nós ainda éramos pecadores. Jesus não morreu por uma cambada de gente santo. Jesus morreu por muita gente pecadoras. Aí Paulo fala: essa é a maior demonstração de amor de Deus por mim e por você. Quando Jesus morreu, eu e você éramos pecadores. Aí você ora pelo seu chefe: ah, não, porque ele é um grande pecador. Mas então você não tem o amor de Deus. Então o encargo por vidas, imagina os seus parentes, fazem parte da sua lista de oração, de salvação, ou de desce fogo e consome, Senhor, porque eu não aguento mais sustentar aquela cambada. Encargo por vidas. Fala para o seu irmão: você tem encargo por vidas? Fala para ele: lá nos céus tem. Fala para ele: o reino do qual você faz parte tem. O que mais que nós temos nos céus? Vou te falar algo mais. Coisa que não existe no mundo. Estou te falando coisa dos céus que não existe no mundo. Aliança. O que é aliança? Compromisso. Compromisso. O mundo não tem aliança. Aliança no mundo é interesse. O que você pode me dar? Em que eu vou tirar vantagem com você? Nada, então some da minha vida. Hoje eu tive que orientar alguém, ver se pode. A pessoa está na corte, está se envolvendo e orando a Deus saber se a pessoa. Perguntei: você tem convicção? Tenho. É a pessoa? É. Ah, mas eu estou com um problema. Qual? É o seguinte. Isso a mulher falando: é porque eu ganho mais do que meu futuro marido. Falei: ah, mas qual o problema disso? Eu não sei se eu quero compartilhar com ele o meu salário.
Fala, pastor, você está falando de ímpio ou de membro da sua igreja? Membro da minha igreja. Ou da igreja do Senhor Jesus, onde eu sou um cooperador. Agora a mulher está em crise, porque o marido ganha menos e a hora que ela casar vai ter que ser conta conjunta e ela não sabe se ela está disposta a isso. Falei, mas então você não pode casar, minha irmã. Você não sabe o que é casamento, você não sabe o que é compromisso, você não sabe o que é aliança. Na verdade você é crente. Sabe por que as pessoas têm dificuldade em contribuir na igreja? Porque não tem compromisso, não tem aliança. A igreja não faz parte da vida deles. Aí por isso que é dolorido enfiar a mão no bolso e contribuir. Por quê? Está contribuindo para algo que é longe dele. Eu não vejo uma mãe ter dificuldade em pegar e fazer comida para o filho. Na verdade eu vejo mães e pais passando fome para que os filhos comam. Por quê? É a família deles. Eles têm aliança, eles têm compromisso com os filhos. Então eles se sacrificam em função dos filhos. Eles deixam de comprar coisas para eles para dar para os filhos. Deixam de comer para os filhos comerem. Deixam de vestir para os filhos vestirem. Deixam de estudar para que os filhos estudem. Deixam de morar numa casa muito boa para que os filhos tenham um lugar para morar. Porque tem aliança e compromisso com os filhos. Agora com a igreja, poucos têm compromisso. Porque não se consideram, não estão aliançados com a igreja. Como não estão aliançados, não têm compromisso, a igreja está lá e a vida deles está aqui. Então se um pai, ele se sacrifica em função dos filhos, mas se chegar outras crianças de uma outra família e falar, não, me dá o dinheiro aí, diz, ele fala, não, eu mal estou dando conta de cuidar da minha família, como que eu vou cuidar de vocês? Ele vai fazer uma opção. Agora na igreja as pessoas fazem isso. Ele olha para a vida dele e fala assim, puxa, eu estou mal cuidando da minha própria vida, como que eu vou ajudar na igreja? Porque a igreja está longe, ele não tem um compromisso, ele não tem uma aliança com a igreja, ele não se tornou um com a igreja. Então ajudar a igreja é ajudar algo que está fora dele. Graças a Deus que Jesus não pensa assim. Porque Jesus podia olhar para o ser humano e falar, o que eu tenho a ver com eles? Eles escolheram pecar, eu falei para não pecar, eu dei a oportunidade deles serem como eu. Falei para eles serem santos, ofereci o reino, eles não quiseram, se tornaram no que se tornaram, escolheram o caminho do pecado. O que eu tenho a ver com isso? Mas acontece que Deus tem aliança com o ser humano, tem compromisso com o ser humano. Então o que ele fez? Morreu na cruz pelo ser humano. Isso é aliança, isso é compromisso. Isso faz parte do reino de Deus. Não faz parte do mundo. Não existe isso no mundo. O seu chefe não tem compromisso realmente com você. Se a empresa for mal, você está na rua. Se você não der lucro para a empresa, você está demitido. É assim. Não importa que você trabalhou 15, 20, 30 anos no lugar. Se ela achar que você não vale mais a pena, tchau. Porque não tem aliança nenhuma, não tem compromisso nenhum. Mas uma boa parte dos empregados também não tem compromisso com a empresa. Se encontrar uma proposta melhor, ele fala tchau para a empresa e vai embora. Não existe isso no mundo. Quero te falar, aliança e compromisso faz parte do reino de Deus. O que Paulo falou? Pense nisso, busque isso. Isso faz parte do reino de Deus. Fala para o seu irmão, você é reino de Deus. Fala para ele, vive em aliança, vive em compromisso. Eu podia falar muito mais outras coisas aqui que faz parte lá do reino de Deus e que nós precisamos pensar e buscar. Mas meu tempo já praticamente foi embora. Agora deixa eu te falar algo aqui. Quantos aqui verdadeiramente fazem parte do reino de Deus? Dá uma glória a Deus. Levanta a sua mão assim, faz assim. Então veja. Olha que grande oportunidade que você tem hoje. Nós saímos de um outro prédio e viemos para esse lugar. Nós viemos porque nós temos dinheiro sobrando? Não. Na verdade não. Na verdade nós nem preocupamos muito com essa questão de ter dinheiro sobrando. Por quê? Dinheiro tem a ver com o mundo. O que nós precisamos ter sobrando é fé.
Nós viemos para cá por causa de fé. Fé. Fé em Deus. Fé no amor de Deus. Fé que o reino de Deus precisa crescer. Fé que o reino de Deus precisa de um lugar mais adequado, mais confortável para estar reunindo, para chamar pessoas, um lugar maior, para caber muito mais as pessoas que nós vamos ganhar em nome do Senhor Jesus. Então eu quero falar para você que o fato de nós estarmos aqui é um passo de fé. De fé. Você pode ter vindo para cá por outros motivos, mas eu quero te falar, nós viemos para cá por fé. Porque temos fé. Fé na graça, no amor de Deus, na vida de Deus, no poder de Deus, no poder que o Evangelho vai impactar nessa cidade. Nós temos fé nisso. Quantos têm fé conosco nisso? Agora, nós já estamos aqui, já fizemos um contrato. Agora, precisamos de mais duas coisas, para que o reino de Deus seja estabelecido e essa cidade seja impactada. Eu espero em nome do Senhor Jesus, que daqui a um tempo, os santistas estejam falando, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até aqui. Mas nós precisamos de encargo por vidas, que é algo do reino de Deus. Se nós não tivermos encargo por vidas, esse lugar não vai ficar cheio de vidas. Porque só virão vidas para cá quando as pessoas aqui estiverem transbordando de encargo por vidas. Quando você passar, eu parei meu carro ali, vi um monte de pessoas pedintes ali, falei assim, nossa, esse lugar vai mudar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar cheios as calçadas, não é de pedintes, é de pessoas salvas e transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Inclusive esses que estão lá em nome do Senhor Jesus, são os primeiros que nós vamos ganhar em nome de Jesus. E sem encargo por vidas. Você pode escolher fazer parte dessa equipe que está estabelecendo o reino de Deus, ou fazer parte da maioria do povo de Deus que tem um coração no mundo e está buscando as coisas do mundo. Estão de olho naquilo que o mundo tem. E se você viver assim, eu quero te dar uma péssima notícia. Você não vai impactar nada. Nada. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus te chamou para impactar tudo. Basta que você mude o foco. Você está olhando o que o mundo tem? Olha o que os céus têm. Deseje, seja fascinado com aquilo que os céus podem dar. Encargo por vidas. Seja como o Senhor. Morra por isso. Invista nisso. Ensine isso. Faça do seu trabalho uma igreja. Faça da sua sala de aula a sua igreja. Eu vejo aqui o tanto de jovens. Você estuda numa sala de aulas. Seja o pastor daquele povo em nome do Senhor Jesus. Vai para ali e prega o Evangelho. Chega lá e fala, essa aqui é minha igreja, esse aqui é meu púlpito, é aqui que eu vou pregar, é aqui que eu vou orar, e é aqui que essas pessoas vão se converter em nome do Senhor Jesus. Você está trabalhando numa empresa, faça dela a sua igreja. Chega ali e fala, isso aqui é tudo filho do diabo até agora, porque agora serão filhos de Deus, porque eu cheguei, eu sou o pastor desse lugar. Seja o pastor da sua família. Para confrontar, para ministrar, para abençoar, para amar, para investir na vida de todos aqueles que fazem parte da sua família, para que eles permaneçam ou que eles busquem o Senhor Jesus e sejam salvos, seja o pastor deles. Isso é encargo por vidas. Quantas cadeiras nós temos aqui? 300, cabe em quantas aqui? Umas 400, mas não vamos fazer 450, porque nós temos tanto encargo por vida que nós queremos que esse negócio aqui seja cheio de pessoas. Então vamos comprar em fé cadeiras para encher com as pessoas que o nosso encargo por vidas vai trazer. Então veja, se você andou conosco em fé, agora é importante que você tenha encargo por vidas como nós temos, como Jesus tem, como o reino de Deus tem. Para quê? Para encher esse lugar de um novo povo. De um povo que depois vai impactar o resto da cidade. Sem encargo por vidas, nós não vamos encher esse lugar.
Pergunta para o seu irmão, qual o encargo que você tem por vidas? Anote o nome de todos aqueles que estão à sua volta e começa a orar por eles. Começa a chorar diante do Senhor por eles. Começa a pedir a Deus oportunidade para pregar, para testemunhar para eles. Se você fizer isso, você vai estar simplesmente se alinhando com o reino de Deus. Você vai estar em harmonia com o trono de Deus, porque Deus fez isso. Deus anotou o nome de todo homem perdido. E lá na cruz ele encravou todos os nomes. Falou, todos podem ser salvos. Agora só depende deles. Mas ele fez o que tinha que ser feito. Morreu pela humanidade. Eu e você tem que fazer a mesma coisa. Vamos pegar esses nomes. Vamos anotar. Vamos cravar eles lá do lado da sua cama, onde você vai ajoelhar e vai orar por eles todos os dias, até que todos se salvem. Então nós precisamos de fé. Você já disse que está conosco nisso. E a prova que nós andamos em fé é nós termos vindo para cá. Numa situação que está um pouco além da nossa condição financeira hoje, mas nós temos fé que o dono do ouro e da prata vai prover todas as nossas necessidades. Mas nós queremos um povo com encargo por vidas, para encher esse lugar. Nós não viemos para cá para fazer um lugar bonito, onde as pessoas vêm e falam, nossa, que lugar bonito. Longe disso. É só para acomodar a quantidade de pessoas que nós vamos trazer em nome do Senhor Jesus. Mas nós precisamos também de quê? De aliança, compromisso. Porque isso tem nos céus. Lá na Trindade está lá Deus Pai conversando com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós precisamos salvar a humanidade. Vamos salvar. Estamos dispostos? Vamos. E agora, o que nós vamos fazer? Nós precisamos de alguém de nós aqui se esvaziar das suas prerrogativas divinas e virar homem. Para salvar precisa de um homem santo. Não tem nenhum na terra. Jesus falou, eu vou. Mas aí Deus falou, não, precisa mais do que se tornar um homem, precisamos de poder na terra. O Espírito Santo falou, eu saio daqui e vou para lá, vou trabalhar lá naquele chiqueiro. Mas vou transformar aquele chiqueiro num pedaço dos céus. E Deus falou, eu fico aqui garantindo todas as coisas e sentindo a falta do meu filho. Mas eu abro mão desse relacionamento em função de que todos sejam salvos. Isso é compromisso, isso é aliança. Como eu disse, esse lugar está um pouco além daquilo, não está demais além, um pouco além daquilo que é a nossa situação hoje. Mas com o seu compromisso, com a sua aliança com a igreja, nós vamos passar isso com muita facilidade. Porque daqui a pouco nós vamos ter sobrando para pagar todas as nossas contas, todas as nossas responsabilidades. Por quê? A igreja vai crescer em nome do Senhor Jesus. Mas você tem que se sentir com esse lugar, com essa equipe, com essa família. Você tem que entender, eu faço parte dessa família. Sabe por quê? Porque é a hora que você enfiar a mão no bolso para ajudar, com o seu dinheiro, com aquilo que Deus vai te dar, com as coisas materiais que Deus colocar na sua mão, você não vai estar pensando que você está dando para alguém. Você vai estar entendendo, eu estou financiando a minha família, eu estou cuidando da minha família, dos meus filhos espirituais. Então você não vai ter problema nenhum em ofertar, em ajudar. Não só com o seu dinheiro, o seu tempo. Porque com a quantidade de pessoas que virão para cá, nós precisamos de muitos novos líderes de células. Precisa do seu tempo, dos seus dons, do seu investimento em edificar essas vidas, para que elas tragam outras e essas outras e outras e outras, até que essa cidade seja tocada pelo poder de Deus. Precisamos do seu compromisso em termos aonde você está, de você falar, eu sou um crente. Muitos têm vergonha de falar que é um crente. Eu vou falar que é crente, o povo vai falar que eu sou alienado, que eu não sou doido, que eu sou maluco. Eles vão falar que eu fico alimentando o pastor tem um carrão lá e é eu que pago. Eles vão pegar no meu pé, eu já não aguento mais isso, então eu não vou falar que eu sou crente aqui não. Isso é o que o diabo faz para te intimidar. Quando você tem aliança, você já viu que ninguém esconde os filhos? Muito pelo contrário. Toda mãe, lá na igreja, eu sempre quando vejo um neném novo, falo, graças a Deus, ela é crente.
Aí um monte de mãe acha ruim. Eu falei, não, porque beleza não tem, mas é crente, glória a Deus. Mas toda mãe acha bonito. E eu fico pensando, mas tem uns nenenzinhos tão feinhos, mas a mãe acha lindo. E ela sempre fala, você já viu o pastor meu filho? Eu falei, já. O que você achou? Eu falei, estou orando por ele. Aí, agora eu vou ter um neto, vai nascer dia 10 agora, e o segundo em novembro, minha nora está aqui, em novembro o neném nasce. Então, está todo mundo esperando meu neto nascer para falar, eu quero ver se ele vai falar que é feio o neto dele. É lógico que eu não vou falar, meu neto é bonito, já estou falando que é bonito e pronto. Porque todo mundo acha bonito os seus filhos. Então, se você é um crente envolvido com o reino de Deus, quando alguém falar aquela igreja, a minha igreja, toma cuidado, você vai falar, essa é a minha igreja, eu sou crente, sou membro daquela igreja, participo com toda a alegria do meu coração, e você devia fazer parte dela também. Aí não tem medo, não tem vergonha disso. Então olha o que Paulo diz, vou ler novamente para encerrar. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo. Quantas novas criaturas nós temos aqui? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes para o mundo. Você agora viveu para Cristo. Nós somos parte da família de Deus. Quando alguém pergunta para mim, no sentido de me intimidar, você é crente? Eu falo, pior, sou pastor. Já que você vai escandalizar, escandaliza 100%. Não sou só crente não, sou pastor. E não é porque eu não tinha opção de vida não. Aí eu conto meu testemunho, eu vou te falar o que eu era, o que eu larguei para ser pastor. Rapaz, você é louco? Sim, louco por Cristo. Morri para o mundo. Ainda que o mundo de vez em quando me chama atenção, igual esse carro aí está me chamando, mas eu estou já resolvendo o problema. Porque é uma tentação a vida inteira. O mundo é atraente. O mundo é atraente. Mas não é mais atraente do que o Senhor Jesus. Não é mais atraente do que o poder de Deus, do que o amor de Deus. Então, eu fiz minha opção. Pergunta para o seu irmão, qual a opção que você fez? Eu quero orar por você agora. Às vezes, você ainda faz parte daqueles que estão aqui, no reino, sendo atraído e vivendo em função de que o mundo tem. O que o mundo busca é o que você busca. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos acabar com isso agora, em nome de Jesus. Você vai ter um posicionamento de fé. Se tem alguma coisa que te atrai no mundo, você vai falar, eu abro mão disso agora em nome do Senhor Jesus. É em fé, eu quero olhar para Jesus, eu quero olhar para o poder de Deus, para a glória do Senhor, eu quero olhar para a santidade de Jesus, para o caráter, para o reino de Deus. A minha glória não tem nada a ver com a glória desse mundo, a minha glória vai se manifestar o dia que Jesus voltar. Se você ainda não tem às vezes um compromisso com essa família, então eu quero que você assuma o compromisso agora. Para que jamais, quando você trouxer aqui a sua oferta, o seu dízimo, você pensar, eu estou dando algo à igreja. Eu quero acabar com isso na sua cabeça. Espero que quando você trouxer o seu dízimo e a sua oferta, você fala, eu estou investindo na minha família. Eu estou cuidando daqueles que Deus me deu. Porque eu vou te falar algo, todo o recurso arrecadado aqui é para desfrute da própria igreja. Nós não temos conta em banco, não temos aplicações financeiras em lugar nenhum não. Os nossos recursos é para pagar aluguel, pagar salário, é água e luz, é coisa que você desfruta. Não tem nenhum pastor ficando rico por aí não. Todos os pastores da videira são assalariados. Ninguém fica com parte do dízimo não. Tem um salário, tem que viver do salário.
E pode ter certeza, não é um bico de um salário não. Mas nós não estamos atrás disso também. Nós estamos atrás da graça de Deus. Então quando você trouxer aqui a sua ajuda, quando o pastor falar, olha, nós precisamos pagar o aluguel, olha, está faltando tanto, você vai falar, eu vou sustentar essa obra, porque é a minha casa, é o meu aluguel, é a minha família, eu vou ajudar com o dinheiro que Deus me deu, vou investir no reino de Deus, porque é de Deus. Eu quero que você fique de pé onde você está. Somente aqueles que querem fazer parte dessa obra vitoriosa, dessa obra poderosa, dessa obra que vai impactar essa cidade. Fique de pé, feche os seus olhos, faça aliança com o Senhor agora, faça aliança com essa casa, faça aliança com essa família. Feche os seus olhos agora, abra sua boca e comece a orar. Faça aliança por eu ter encargo com vidas. Faça aliança diante do Senhor. Vou ganhar os meus colegas de sala de aula. Vou ganhar os meus colegas de trabalho. Vou ganhar os meus familiares, meus parentes, meus vizinhos. Faça essa aliança com o Senhor. Fala, Senhor, desperta esse encargo na minha vida. Desperta agora. Vem, Senhor. Fale isso com Deus agora. Assuma esse compromisso com o Senhor. Assuma um compromisso com o Senhor, abra mão. Tem alguma coisa que fascina você no mundo? Feche seus olhos agora e fala, Senhor, eu abro mão disso por causa do Senhor. Eu abro mão disso. Não quero que isso controle, que isso seja rumo para a minha vida. Fale isso para Deus agora. Fala, quero que o Senhor, somente o Senhor, seja alvo da minha vida. Ore com a pessoa que está do seu lado agora. Abrace essa pessoa e fale, irmão, eu quero te abençoar e quero que você me abençoe. Nós fazemos parte da mesma família. Nós vamos conquistar essa cidade. Ore com ele, com ela. Assuma compromisso diante do Senhor, vocês juntos. Fale para ela, quando você vê eu desviar desse compromisso, briga comigo, me confronta, me balança, mas não deixa eu perder esse compromisso diante do Senhor. Aleluia. Reforce isso com ela. Fala, nós estamos indo para outro nível. O 5º ano é o ano da definição. É o ano de nós vestirmos a roupa completa, de dizermos, nós somos um. Somos um. Eu queria chamar você a essa aliança agora. Este é o momento de nós mostrarmos para o Senhor a quem nós servimos. Esta é a hora de mostrarmos para esse mundo quem é o nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? Porque um dia Jesus disse, não podeis servir a 2 senhores, ou a Deus ou as riquezas. E será requerida essa aliança. E eu gostaria que, se você está com seu coração disposto a entregar a tua vida, a negar a si mesmo, a investir nesse reino, a confiar e crer, a crer que esta obra é uma obra de Deus, não é uma obra de homens. Eu quero chamar você a sair do seu lugar e nós vamos encher esta frente para mostrar que nós somos um. Nós somos um. Saia do seu lugar. Você que está com seu coração fervendo, fala assim, eu tenho parte nisso. Você é visitante, não se constrange. Você está nos conhecendo, mas já vai aprendendo que nós somos um povo assim, de radicalidade. Enche aqui, ó, vem para frente. Vem para frente. Estou invocando a aliança agora, nessa hora. Vou andar como se fizesse um 8, como Abraão um dia fez. Mas nós veremos a obra de Deus sendo realizada. Se você tem aliança com esta obra, eu estou chamando você
para nós selarmos isso diante dos céus. Saia do seu lugar em atitude, que você tem parte nisso. Faça isso. Vem mais, forra mesmo. Pode tirar a cadeira do lugar, se ajuste. Este é o sinal. Aí você vai pegar na mão de um irmão. Oh Espírito. Aí você olha para ele e fala assim: eu quero marcar esta cidade, eu quero marcar esta geração. Pergunta para ele: você tem buscado as coisas lá do alto? Você tem pensado nas coisas lá do alto? Pois bem, aqui estão aqueles que diante do Senhor suportarão as pressões, os ventos fortes, as tempestades, andarão também na bonança, mas nós deixaremos um marco e um rastro atrás de nós. E quando olharem para a nossa história, dirão: aqui passaram aqueles que mudaram a história deste mundo. Aleluia! Olha para o seu irmão e fala assim: é possível. É possível. E pode falar mais uma coisa para ele. Fala assim: já começou. Aleluia. Aleluia. Segure bem forte. Segure bem forte. Luciano, põe aquele string. Depois a gente volta para ela. Aleluia. Pai, olha para nós. Somos tão pequenos. Esta obra é muito maior do que nós, mas o Senhor nos escolheu. E nós queremos dizer para o Senhor então: eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Comece a consagrar o seu coração então, a dizer a Ele, porque o que nos une é o Senhor. O nosso propósito está firmando a nossa aliança, porque nós temos uma obra a realizar. Comece então a declarar: você e o Senhor. Diga isso. Diga isso. Davi Silva. Aleluia. Libere a sua voz. Eu quero ouvir o som das vozes. Isso. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Declara para o Senhor: Senhor, eu estou disposto a morrer por esta obra. Senhor, eu vou investir o que eu tenho. Eu vou investir o que eu tenho. Eu vou investir tudo. Eu vou investir o meu tempo. Eu vou investir, Senhor, a sabedoria que o Senhor tem me dado. Vou investir a saúde. Vou investir minha casa. Vou preparar meus filhos. Vou ensinar os meus discípulos. Vou treinar os meus novos convertidos. Vou levantar novos anjos da guarda, líderes. Nós vamos encher essa terra. E quando um dia olharem do céu, verão, os anjos cantarão assim: os céus e a terra estão cheios da sua glória. Aleluia. Aleluia. Quantos creem nisso? Quantos desejam isso? Quantos buscam isso com o seu coração? Aleluia. Porque esse é o propósito da nossa vida. Uma multidão de discípulos. Sermos como Jesus é. Sermos como Ele é. E gerar filhos para Ele. Você pode então adorar assim, de novo essa parte. É o meu maior prazer te adorar, Senhor.
Aleluia. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Comigo. É o meu maior prazer. Libera os instrumentos. Te adorar, Senhor. Prostrados aos seus pés, canto, canto, sim, declare, e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vir, quero então dizer, eis-me aqui, Senhor. Você bem forte, então o quê? Aleluia, como eu te adoro. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer. O que você diria para ele? Quando a glória do Senhor aparecer, os tempos se foram, os dias se foram, e o céu se abre, e na multidão de irmãos Ele te chama por um novo nome, e os céus se calam para te ouvir. E Ele um dia poderá dizer, e eu creio, porque se você consagrar o seu coração, e você for fiel, zeloso e temente, Ele dirá de você, servo bom e fiel, eis aqui, irmãos e filhos, o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluia. Um dia Ele dirá, é o meu maior prazer também você. A sua vida sobe para mim como incenso. Você perfumou com o perfume do meu filho as nações. Casas, pessoas que não sonhavam mais voltaram a viver com alegria. E eu pude ser chamado de Pai. Meu Pai, meu Papai. Você cantaria assim um dia para Ele? Pai,
E aí os anjos, como diz lá em Isaías, e fala assim: os céus e a terra está cheia da sua glória. Aleluia. E nós uniremos as nossas vozes para adorá-lo. Amém. Tudo depende da sua resposta. Ele é gracioso, sim, mas o reino é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Fala para o seu irmão: é com esforço, irmão. Mas se você se esforçar, o trono e a coroa estão sendo preparados pelo Senhor para você. Aleluia. Dê uma salva de palmas bem forte. Aleluia. Somos corpo, assim bem ajustado. Dê um abraço no seu irmão. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor. Declare pro seu irmão: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Olha pro seu irmão aí e fala: você é precioso, hein? Precioso. Eu sou um com você, sou um com você. Aleluia. Nós temos uma aliança. Aleluia. Querido Deus abençoe você. Você que nos visita, procure um líder aí. Os irmãos que